forte assim, não. Não, eu joguei a senha, vocês não pegaram. Eu nunca vi um coral tão forte assim, não. Rapaz, vou te falar, hein. Não, e o medleyzinho ficou top, né? Foi improvisado não, vocês ensaiaram, né? Vocês são top. Então, de parabéns. Queria que a igreja desse uma linda salva de palmas para esses homens que avançam. Então, de parabéns. Agradecer o pastorzão, muito obrigado pelo carinho de sempre. Me receber nesta casa para mim é uma honra e poder falar de Cristo para mim é um privilégio. Eu queria orar rapidamente, queria que você fechasse seus olhos. Pai, nós te damos graças. Como sempre te peço, Espírito Santo, que nesta noite eu possa ser usado por Ti como a flecha na mão do arqueiro, Pai. Que encontre, ó Pai, neste ambiente um coração disponível e acessível a ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Quão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Quão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Me leva-me ao lugar aonde só você e eu. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou, transformou minha tristeza, me vestiu com azeite, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai pode seguir assim mesmo. O tema desta mensagem de hoje é: enquanto você não se curar daquilo que te feriu, você vai sangrar em pessoas que não te cortaram. Vou repetir de novo. Enquanto você não se curar daquilo que te feriu, você vai sangrar em pessoas que não te cortaram. Essa noite eu queria ler 3 textos junto com você. Um deles está dentro do tema. O primeiro é 1 Samuel, capítulo de número 18, verso de número 25. 1 Samuel 18, 25, que diz assim: Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva
além de 100 prepúcios de filisteu, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Agora eu quero que você viaje comigo em 2 Samuel capítulo 11, verso de número 14. 2 Samuel capítulo 11, verso de número 14. De manhã, Davi enviou carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. O próximo é Filipenses capítulo de número 3, verso de número 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Você pode se assentar. Eu quero convidá-los a viajar comigo por alguns instantes dentro desse tema. Porque eu não sei se você já percebeu, mas a gente está vivendo num automático e as frases estão prontas. Vou dar um exemplo. Você pode estar debaixo da maior guerra, da maior prova, e se alguém te perguntar como você está, você diz que está? Não, gente, vamos num coral. Você está? Ficou lindo, mas dá para ficar melhor. Você está? Mas o couro está comendo, você não está bem, você está mal, mas você diz que está? Você diz que está bem. O problema disso não é quando lá fora você faz isso ou para pessoas estranhas você faz isso. O problema é quando num ambiente de cura, aonde você deveria deixar ou expor ou se permitir, você ainda insiste em dizer que está bem não estando. Então esses 3 textos que a gente leu, 2 deles refletem o terceiro, porque nós estamos diante de 2 reis. O primeiro rei, Saul, ele começou muito bem, mas no meio do caminho se perde, e ao encontrar com alguém que ele se sentiu ameaçado, que era Davi, o coração dele começou a planejar uma forma de eliminá-lo sem sujar as mãos. E ele envia agora Davi à frente da batalha para que Davi pudesse morrer. Mas a culpa, ou que as pessoas percebessem, ele não queria carregar isso. Quando a gente olha para esse personagem, para esse texto, a gente vê o quanto o ser humano pode ser ruim longe da presença. Eu não digo da igreja, eu digo da presença. Porque existem pessoas que podem estar num ambiente como esse, tramando o mal de alguém. Então eu não digo igreja, eu digo na presença. Quem nunca cometeu um erro ou uma falha de que se envergonha ou de que se arrepende? Eu brinco que quando eu vejo alguém criticando ou falando mal de outra pessoa na internet, até porque eu vivo por lá, eu fico pensando, meu pastor, se essas pessoas quando atacam umas às outras, pensa comigo, vamos viajar aqui. Essas pessoas quando atacam uma das outras, quando você pega para ler uma polêmica, um escândalo, é muito interessante porque parece que quem está falando é um santo. Sim ou não? Parece que quem está atacando é perfeito. E aí eu fico imaginando, e eu viajo muito, eu fico imaginando se cada pessoa,
quando visse alguém sendo exposta e decidisse compartilhar os seus comentários, se aparecesse um telão atrás dela com todos os erros ocultos que ela comete e que ainda não vazaram, ou que ainda não chegou ao conhecimento das pessoas. Será mesmo que enquanto ela estivesse ou falando ou digitando, o impacto é o mesmo? Então eu entendo que as pessoas gostam muito de falar dos erros dos outros para poder esquecer os seus. Mas dentro desse texto aqui, a gente percebe um homem que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Saul era um rei que tinha tudo para dar certo, mas o coração dele era um coração que não se arrependia. Então ele planeja matar Davi de todas as maneiras. O ciúme entra em seu coração. E às vezes esse ciúme, derivado dessa inveja, é só porque ele esquece quem ele é. Porque quem esquece quem é em essência acaba atacando outras pessoas. Quem sabe o valor que tem não precisa diminuir ninguém para chamar a atenção de alguém. Se você sabe quem você é em essência e em Deus, eu brinco com a galera, o pessoal fala comigo, rapaz, tem gente copiando, tem gente fazendo igual a você, ou tem gente falando o que você faz. Eu brinco que eu não tenho concorrente, irmãos, eu não tenho adversário. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Você pode pegar o seu dedo assim, rapidinho, assim, pega o seu dedo e faz assim, isso. Agora dá uma olhadinha para cá, puxa perto. Você está vendo essas linhas aí? Elas se chamam digital. Existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e ninguém é igual a você. Não, pô, você não pegou, poxa, eu joguei, você não pegou. Não, você não tem concorrente, você não tem adversário. São mais de 8 bilhões de pessoas e ninguém é igual a você. Pode ser parecido, igual não é. Então eu entendo, Diogo, que eu não tenho adversário, eu não tenho concorrente, a não ser que eu crie na minha cabeça. E a gente vive num mundo que nos impulsiona a olhar para fora. A Bíblia nos impulsiona a olhar para dentro. Vou falar de novo, a gente vive num mundo que nos ensina, nos doutrina a sempre estar olhando para fora. O reality show faz você olhar para fora, o filme faz você olhar para fora, a novela faz você olhar para fora, a internet faz você olhar para fora. E qual é o problema disso? É que a gente já não celebra mais as coisas que são nossas. A gente já não fica feliz com o que a gente tem, falta contentamento, falta felicidade de celebrar o que tem. Então este homem aqui é rei, mas agora ele está se sentindo ameaçado por um menino. Calma aí, é um rei, a coroa está na cabeça dele, o poder é dele e pior, Davi quer servir ele. Mas porque ele perde a essência de quem ele é e a presença de Deus, a inveja entra. Então eu entendo que alguns sentimentos só entram quando a gente está longe da presença de Deus. Ih, alguém pegou. Não, sério mesmo, não, rapaz, quando a presença está dentro, você se sente amado, mais bonito, sim ou não, mais ousado. Ah, gente, por favor, a presença de Deus mexe um pouquinho com a gente, sim ou não? Você chega não, quem está desempregado chega dizendo, essa vaga é minha. Não, irmão, a presença de Deus deixa a gente um negócio assim. Quem tem a presença de Deus, bota a mão numa casa, não pode nem comprar e fala, eu vou morar aqui. Porque quem tem a presença de Deus acaba sendo ousado nele. Quem tem a presença de Deus não fica fazendo fofoca, não. Porque quem tem a presença de Deus está focado na vida dele. Opa! Não, poxa, quem tem a presença de Deus é diferente. Não é quem está na igreja, é quem tem a presença de Deus. Então, esse cara aqui é rei, mas ele se perde, cara. Esse camarada aqui, esse varão, se perde. Porque ele está olhando para fora. Quando Golias morre, ele decide dar um rolezinho com Davi. E a pior coisa que tem é quando a pessoa não tem admiração. Porque admiração não se compra, você compra bajulação. Você não compra admiração de ninguém, a admiração sai de dentro para fora. O rei decide se exibir com uma conquista que não é dele. E no rolê que ele dá com Davi, dá problema. Por quê? Porque no rolê nasce um coral. Saul matou 1000. Davi seus 10 milhares. Acabou.
Foi o suficiente para nascer, porque está olhando para... Rapaz, na boa. Varão, na boa. Eu sou muito bem resolvido com isso. Eu não me sinto ameaçado por ninguém. Se é eu, no lugar de Davi, pastorzão, se elas cantam essa música, Saul matou 1000, Davi seus 10 milhares, eu ia pensar, ainda bem que ele faz parte do meu exército. Cara, gente bem resolvida não fica vendo problema onde não tem, cara. Caraca, o cara matou 10 mil, mas faz parte do meu exército. Ai, cara. Você vê gente bem resolvida como é que é? Mas porque ele não tem mais a presença, cara. A presença de Deus é um negócio muito louco. Ela faz a gente... Dá um sorriso aí, irmão, dá um sorriso. A presença de Deus faz a gente querer sorrir, faz a gente se alegrar, celebrar. Não tem esse negócio, mas ele se perdeu. Aí por falta da presença agora, ele quer matar Davi. Mas qual é o problema desse cara? Ele não tem coragem de fazer, porque tem gente que não tem coragem de executar, mas tem coragem de influenciar. É igual rebelião. Tem gente que não tem coragem de chegar na cara e falar, meu irmão, estou insatisfeito. Mas vai em 2, 3 e fala, aí, ó, vou te falar um negócio. É só porque está faltando a presença. Só isso. Esse cara se perde por causa disso, falta presença. Então calma aí. Eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou querido. Fui escolhido e gerado desde o ventre da minha mãe. Então, eu não preciso ter esse sentimento. Então, calma aí. Então, quer dizer então que tem coisa que eu preciso lutar e combater na minha cabeça. Tem historinha que a gente precisa combater na nossa cabeça, porque a nossa mente fica contando história pra gente. Aí eu participei de um evento que o cara me passou uma senha, que eu pego as senhas tudo no ar. O cara falou assim, quando a tua história te contar uma mente, você tem que contar uma história pra tua mente. Falei, peguei. Porque pelos traumas, por aquilo que você já viveu, às vezes tem uma oportunidade diante de você e tua mente diz, você não pode. Isso é a história da tua mente. Isso não é a história de Deus. Deus falou que você pode, sim. Deus falou que você vai, sim. Deus falou que é esse ano, sim. Mas a mente fica, não, vai estar em crise, não, tu vai se mudar, vai romper, pelo amor de Deus, mulher, segura tua onda, rapaz. Para de ser boa, vai trocar de carro agora, para de loucura, calma. Tem que buscar a presença. Não, a presença dá um negócio muito estranho na gente, irmão. O texto diz que ele agora coloca Davi para morrer à frente da batalha, mas Deus era com Davi. Davi foi, executou o trabalho, voltou. E mesmo assim, até o fim da vida de Saul, a ideia é, vou matar Davi. O tempo passa e Saul morre. Como era para acontecer, Davi está no trono. Mas irmãos, Davi passou tanto tempo em guerra, que ele não parou para fazer uma coisa que às vezes a gente também não faz. Me pergunta o quê? Não, coralzão igual cantor. Vai, 1, 2, 3. Davi era bom de guerra, mas ele guerreou tanto que ele não tirou um tempo para se curar. Às vezes a gente fica nessa vibe de quando acontece alguma coisa, ou alguma pressão, ou alguma ferida, a gente manda que a gente está bem, tá não. Se catucar, se futucar, tu vê que você não está tão bem assim. Deixa eu te falar uma coisa, eu fui uma criança, um jovem, que eu não tive a presença do meu pai. Isso me feriu muito. Porque por falta da presença do meu pai, eu queria validação a todo custo. Então eu comprava a presença e a amizade. Olha que doideira. Para caber no mundo de pessoas que não me queriam, eu me desconstruía. Eu comecei a fumar maconha e fumar cigarro só porque tinha um grupinho que eu queria fazer parte. Olha onde a ausência paterna, olha o que a ausência paterna faz. E aí eu fui crescendo. Comecei a fumar cigarro, do cigarro a maconha, da maconha a loló, da loló a cocaína, e eu parei no crack. Porque eu queria a validação a todo custo.
a ausência do meu pai me feria muito. E aí eu tinha um problema com a minha mãe, porque eu achava que minha mãe não me amava e amava mais meu irmão mais velho, porque eu estava do lado dela, eu sofria, pagava maior preço. E minha mãe sempre falando do que não estava em casa. E eu que estava em casa parecia que não estava. Eu também tinha um problema muito grave com meu irmão, porque meu irmão nunca foi um irmão presente para mim. Meu irmão mais velho sempre foi ausente, nunca me quis perto, eu sempre quis ficar perto dele, porque eu sou muito família. Pastor, 2 anos na igreja, aceitei Cristo. Falei, meu irmão, estou firmão, estou curado. Pregando, expulsando demônio, cantando, estou curado. As portas todas travadas, nada andava, eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo. Não tinha dinheiro para nada, nada. Indo para o monte todo dia. Morava no Complexo do Alemão, perto tem um monte chamado Jacó, e eu ia para lá direto em oração, me chamavam de cabrito, porque eu ficava gritando e dava eco. Glória a Deus! Aí, glória a Deus! Aí os caras lá, vai já o cabritinho. Um belo dia Deus decidiu encerrar o ciclo. Que para Deus fazer você avançar, você precisa cessar o ciclo. E às vezes você acha que você está curado de um ciclo que você não está, que se mexer dói, se encontrar te fere. E eu estava lá orando. Daqui a pouco veio uma senhora e disse: homem, o meu Deus manda te dizer, você pode vir todo dia, orar todo dia, mas enquanto você não perdoar essas 3 pessoas, tua vida não anda. Eu comecei a chorar porque eu sabia quem era. Eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, mas muito grande. Mas estava na igreja cantando, pregando, dizendo que estava bem. Em guerra, quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus, enquanto eu adorava o inimigo covardemente acertou um dos meus. Esse ciclo quebra hoje. Essa repetição de padrão se encerra hoje. Esse loop que algumas pessoas que estão aqui estão vivendo acaba hoje. Davi estava em guerra, irmão. E em guerra a gente está em atividade, em movimento, a gente não percebe que a gente não está bem. Mas quando ele para, ao invés de parar para se curar, ele para para se distrair. Você conhece a história, o texto diz que Davi está olhando da sacada, vê uma mulher, essa mulher é casada, ele decide ter uma relação com essa mulher, essa relação gera um fruto. E aí Davi agora se desespera porque ele precisa resolver o problema. E aí para resolver o problema ele vai repetir um padrão, porque enquanto você não se curar daquilo que te feriu, você vai sangrar em pessoas que não te cortaram. Davi não feriu Saul, mas por causa das feridas de Saul ele decidiu ferir Davi. O tempo passa, Urias não fez nada para Davi, mas pela ferida aberta ele repete um padrão e decide ferir Urias. No mesmo comportamento, mesmo padrão. Davi ainda usou um pouquinho mais de requinte de crueldade. Porque, irmão, eu estou falando do Davi aqui, porque quando a gente olha para os personagens bíblicos, raramente você consegue entender o nível de humanidade dessa galera. Davi premeditou a morte, a execução
de alguém que estava lutando por ele, da mesma forma que Saul fez. Tem noção que tipo de pecado e de ruindade é isso? Mas sabe o que eu louvo a Deus? Que o teu momento não define a tua história. Eu joguei uma senha pro ar aqui, ninguém pegou, vou falar de novo. O teu momento não define a tua história. Eu não sei quais são os pecados, quais são os B.O.s que tu tem escondido, guardado nesse peito seu. Eu só sei que o teu momento não define a tua história. Mesmo comportamento, mesmo padrão. Você imagina, irmão? Vamos viajar? Urias era um soldado excelente. O cara me vai, fica na porta do exército, na porta do palácio. Davi tenta embriagar ele, mandar ele para casa para tentar esconder. E aí o texto diz que Urias fica na porta. Olha o nível de lealdade, fica na porta. Aí Davi vai pensar: o que eu faço agora? Vamos aumentar o nível da maldade. Você imagina? O cara escreve uma carta e manda quem vai morrer levar a carta. Está entendendo o nível? Não, hoje não é diferente não. Hoje a pessoa manipula, pega uma conversa, faz a pessoa falar algo que ela quer e leva a mensagem, destrói um ministério, destrói uma casa. Nível de maldade, irmão, continua. Hoje só é digital. Mas o camarada está levando a carta para a morte. E aí o texto diz que ele morre, Davi assume Batseba, o profeta chega na casa de Davi, expõe o que estava acontecendo e diz: Davi, deixa eu te falar um negócio. Deus te perdoou, mas a criança vai morrer. Pega isso aqui. É para ter conexão com Filipenses. Olha que loucura. Quando Davi ouve isso, o texto diz que Davi vai jejuar e prantear por 7 dias. Sem parar, irmãos. Humilhação total. Deus, não faz isso. Deus, tem misericórdia. Eu imagino a oração: faz comigo, não faz com a criança. 7 dias ali. Aí, quem está com Davi, o pessoal da casa fica pensando: rapaz, se ele está acabado assim, se ele está se destruindo assim, a criança viva, meu Deus, a gente vai perder o rei quando a criança morrer. Já era. Vai dar ruim. O texto diz que Davi, observando, percebe a movimentação e entende: a criança morreu. Aí ele pergunta: e a criança? Aí dizem para ele: morreu. Irmão, por favor, estou falando da morte de uma criança. Você pega esse nível? Você pega esse nível? Davi escuta que a criança morreu. Qualquer um de nós, mais 7, 14 ou 21 dias de lágrimas e choro, por entender que só aconteceu por causa de um erro seu. Sim ou não? O texto diz que a criança acaba de morrer. A notícia acaba de ser dada. Davi levanta, vai tomar banho, pede comida. Aí quem está olhando fala: calma aí, meu irmão, o que está rolando? Não, porque agora era para estar afundando, agora era para acabar tudo. Aí Davi fala: não, eu fiz aquilo porque eu pensei, Deus pode ter misericórdia e não fazer. Mas Deus já fez. E eu vou fazer o que agora? Agora eu não posso fazer mais nada, Deus já fez. Um dia eu vou me encontrar com ela, mas ela não volta mais a mim. Vamos embora. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima atividade? O que tem para fazer agora? Deixa eu corrigir essa rota. Deixa eu corrigir esse erro aqui. Aí chegamos aqui agora.
O tempo passa e parece que Paulo está olhando para uma comunidade que se sente culpada, apegada ao passado e sentindo vários tipos de traumas e pensamentos. Aí ele libera a palavra para quem está olhando para ele como referência, dizendo: irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Paulo não está dizendo que é para você esquecer. Paulo está dizendo que o teu erro, a tua falha não pode te neutralizar. O que Paulo está dizendo é: campeão, vacilou, errou, caiu, é só você alinhar a rota, porque ainda tem coisa grande para acontecer na sua história. O seu momento não define a sua história. Tem gente que não ora mais como antes por causa do erro. Tem gente que não vem à igreja por causa do erro. Aí Paulo parece que está olhando para essa comunidade de Filipenses e está dizendo: não, vocês estão pensando o quê, cara? Eu ainda não alcancei. Você não me tem como referência? Eu ainda não alcancei, mas também eu não paro de buscar o que está à minha frente. Eu imagino se Davi tivesse parado com esse erro. Eu imagino se Moisés tivesse parado com a morte dos egípcios. Eu imagino se Pedro tivesse parado quando negou Jesus. Depois que negou, 3.000 almas se rendeu. Depois que ele volta para a atividade. O céu me trouxe aqui para liberar para alguém: volta para a atividade. Volta para a atividade. Ih, eu estou sentindo uma graça aqui. O céu está dizendo para alguém: vambora, mulher, vambora, rapaz, volta para a atividade, volta a orar como antes, a buscar como antes, a ler como... Ih, eu estou sentindo uma graça poderosa aqui. Volta, mas volta com intensidade, volta de verdade. Isso. Como eu quero, não. Mas uma coisa eu sei: eu não sou mais a mesma. Eu não sou mais o mesmo, não. Ele olha para o cenário da vida dele e fala: vou tentar mais uma vez. Aí o texto diz que ele vai adorar a Deus. Se tem uma coisa que está parando, galera, é isso. Sabe aquele arrependimento que sai de dentro para fora? Sabe aquela situação que você não está se preocupando quem vai olhar, quem vai falar? É um particular teu, irmão. Você entende que aqui eu estou falando de morte. 2 homens decidem matar aqueles que eles têm como adversário. E todos os 2 tentaram esconder. Quanta coisa a gente não tenta esconder. Irmão, no culto é muito maneiro, porque está todo mundo calado, parece até anjinho com a auréola aqui. Sim ou não? Não parece? Nem parece que dá BO de vez em quando, né? Não, aqui não dá não, dá lá fora, em outro lugar dá. Não, pô, qual é? Aqui não. Mas tô falando assim, não parece? Em silêncio assim, dá uma olhadinha pro lado, Ah, qual é, gente? Dá uma olhadinha pro lado assim. Ai, que antigo. Isso não dá problema. Não, isso não deixa o ego falar mais alto, não deixa. A soberba vai dar, não deixa, né? Você imagina quanta coisa a gente tenta guardar pra gente. Porque o mundo está sempre impulsionando a gente a olhar para fora. A gente está em constante disputa, irmão, sem perceber. Aqui não, porque eu vejo a frequência daqui, mas tem lugar que eu visito que você vê que cada oportunidade é um show. E aí depois na mesa, virei, quebrei, Alguém sabe o que eu estou falando. É triste, irmãos. E
Então eu já louvo a Deus pela vida de vocês, por vocês já terem chegado a esse nível de maturidade, de que isso aqui é tudo para Ele, é tudo por Ele, e para Ele são todas as coisas. Aqui não tem melhor, meu irmão, não tem melhor performance. O que adianta performance diante da glória e da graça daquele que te conhece por dentro e por fora? Pode pular, pode rodar, mas se não liberar aquilo que precisa liberar, a vida não avança, não avança. E cadê os homens que vão avançar? A palavra de ordem é: coloca para fora o que te impede de avançar. Bota para fora, isso, para fora. Está te impedindo de avançar, bota para fora. Feche seus olhos por um minuto. Quero te levar a uma viagem interna. Faz uma retrospectiva em tudo que você já passou. Se você pudesse olhar agora diante de você, você com 8 anos de idade, isso, faz essa viagem, faz isso. Pula do 30 para o 9, para o 8. Lembra como é que era essa casa? Lembra como é que era o tratamento? Lembra que você não pensava o que você pensa hoje? Isso, essa criança indefesa. Se você pudesse olhar para essa criança, o que você diria para essa criança hoje? Isso, conversa com ela, conversa com ela. O que você diria para essa criança? A palavra que o céu me trouxe aqui para dizer para você é: protege essa criança, pelo amor de Deus. Essa criança que faz você sonhar, avançar. Isso, isso. Agora vem comigo aqui, vem para a sua idade agora, isso, de olhos fechados ainda. Vem para a sua idade agora, baixinho, baixinho. Vem para a sua idade agora, nesse momento. Se um espelho caísse diante de você, imagina você olhando dentro do seu olho agora. O que você diria para você mesmo nesse exato momento? Isso, agora é você o Espírito Santo de Deus. Como que você está nesse momento? Como que está a tua mente nesse momento? Quais são as feridas abertas nesse momento? Quais são as guerras que você precisa vencer nesse momento? Isso. Ninguém está vendo, é só você. O espelho está diante de você. Ninguém está vendo, é só você. Se encara agora, pô. Olha para você agora e fala alguma coisa para você. Porque às vezes todo mundo acha que você está bem, mas você não está. Se encara agora e libera uma palavra, pelo amor de Deus. Olha para você agora. Eu ainda não estou da maneira que eu quero. Mas nessa noite, além de me arrepender, eu vou me perdoar. Além de me arrepender, eu vou me perdoar. A culpa não toma mais a tua mente. A culpa não toma mais a tua mente. Não. Espírito Santo de Deus, que recaia sobre nós arrependimento. Pai amado, enquanto Saul planejava a morte de Davi e não se arrependia, Davi depois se arrependeu. O que faz a diferença de um para o outro é o coração acessível, é o coração disponível, aquebrantado. Davi estava disposto a perder o trono, o reinado, só para estar contigo. Espírito Santo de Deus, nos leva a esse nível de profundidade. Que eu perca tudo, só não perca a tua presença. Que eu perca tudo, só não perca a tua presença. Que eu perca tudo, só não perca a tua presença. Que eu perca tudo, só não perca a tua presença. Isso, você pode declarar onde você está aí. Que eu perca tudo, só não perca a presença de Deus.
que você não consegue olhar no olho? Quem é que você não consegue encarar? Essa pessoa que está te impedindo de avançar. Como assim pegar sério? Perdoar não é esquecer. Perdoar é liberar. Você entende? Perdoar não é esquecer. Perdoar é liberar. Perdoar é olhar para quem te feriu e não sentir mais dor. Quem você não quer encontrar? Quem você está evitando o encontro? Quem é que se falar o nome te machuca ainda? Ou quem, se você lembrar a cena, ainda te dói? Noite de cura. Você tem que resolver aqui e aqui, senão não avança. Eu achei que eu estava bem resolvido com meu pai, até o dia que meu pai me ligou. É incrível como a gente faz uma viagem no tempo. Ele me ligou, eu lembrei de tudo assim. Eu falei, caraca, ainda não tô bem, mano. Ainda não tô bem, cara. Eu ainda lembro. O abandono ainda me dói, cara. Vocês entendem a responsabilidade que vocês têm? Homens, eu fui pro crime. Ah, mas foi porque você quis. Não, se eu tivesse a presença do meu pai lá, eu não tinha ido. Se eu tivesse a presença do meu pai lá, eu não tinha pensado em caber num mundo que não me queria. Você entende a tua responsa, meu irmão? Você entende o teu nível de responsabilidade para deixar o legado? Eu achava que eu estava bem. Quando ele me ligou, falei, não estou bem ainda. E como é que fica, Vitor? Indo para o confronto, liberando. Porque eu decidi a não me tornar o reflexo daquilo que me feriu. Eu decidi quebrar um ciclo. Tem gente que está aqui agora, que a mente já fez uma viagem, acessou lá o trauma, lá aquilo que não queria mexer. Aí o Espírito Santo de Deus está dizendo para você hoje, nenhuma ferida que te fizeram pode anular o sacrifício da cruz que eu fiz para te curar. Não, ele está passando com cura hoje. Você vai resolver essa treta hoje, esse B.O. hoje. Você vai largar isso que está te fazendo repetir padrão hoje. Tem gente que só se relaciona com pessoa que não presta, porque dentro da cabeça dela é repetição de padrão. E Deus me trouxe aqui para dizer, vai abrir hoje uma nova temporada na sua vida. Meu Deus do céu, levanta a mão para receber. Inaugura hoje uma nova temporada. Eu quero liberar de novo, pelo amor de Deus. Inaugura hoje uma nova temporada. O teu 2026 não será o mesmo de 2025, mas o teu 2027 não será o mesmo de 2026. Tem novidade, tem novidade, tem novidade, tem novidade. Levanta a mão para receber. Tem novidade de Deus, tem novidade, tem novidade. Você vai crescer, você vai avançar. Tem novidade de Deus, tem novidade. 2027 será diferente. Escuta para me encerrar. Eu queria que você e uma alta, junto como um coral, liberasse essa senha comigo aqui. Eu vi o futuro. Diga comigo, eu vi o futuro e decidi morar lá.
Não, mas fala com fé e visualiza um ano diferente. A casa diferente, pessoas diferentes, mesa diferente, amizade diferente. Isso, começa a pensar tudo aquilo que te puxa para trás, você se libertando e alcançando algo novo. Eu vi o futuro. Não, tá fraco, eu vi o futuro. E eu decidi morar lá. Esquecendo-me daquilo que passou, agora eu começo a avançar. Eu começo a avançar. Chega de olhar para o retrovisor, pelo amor de Deus. Olha para frente, olha para frente. Existe um 2027 extraordinário para você. Existe um 2027 extraordinário para você. Existe um final de ano extraordinário para você. Não vai se repetir. Você pode pegar isso em nome de Jesus. Não vai se repetir. Você não vai ser um pai como foram para você. Você não vai ser uma mãe, às vezes que errou, que te feriu. Você não vai repetir o padrão. 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 Eu sinto uma graça aqui. Você não vai repetir o padrão. Se coloque de pé. Você não vai repetir o padrão. Não vai. Não vai repetir. Não vai repetir. Não vai repetir. Não vai repetir. Não vai. Jordão, algo novo começou. Consegue? Junto com essa banda maravilhosa, esse povo lindo. Isso. Agora nesse momento é um momento de coragem para você. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento e olhar para dentro de você e pensar: Deus falou comigo? Não, porque assim, eu não quero emoção aqui, eu quero ação, eu quero decisão. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, e você entende que você precisa deixar isso de uma vez por todas, e inaugurar uma nova temporada, fazer com que algo novo de fato aconteça. Se no momento da ministração você começou a lembrar do trauma, de coisas que você não consegue lidar hoje, o céu está te dizendo: eu tenho o poder para inaugurar uma nova temporada. Sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Mas vem depressa, vem com coragem. Vem com coragem, vem com coragem. Davi errou, falhou, mas ele teve coragem de vir e dizer: Deus, eu me rendo, eu estou aqui. Se existe alguém entre nós que se afastou dos caminhos do Senhor por qualquer motivo, te entristeceram, te magoaram, te abandonaram, mas nessa noite você entendeu que você precisa da presença dEle para se sentir bem, sai do seu lugar e vem aqui na ponta do altar. Eu quero orar junto com você. Enquanto eles estarão louvando, você tem esse espaço para tomar essa decisão. Chegou, ouço o barulho. Uma nova temporada se inaugura. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Algo novo começou, uma nova chave virou. Ouço o barulho. Algo novo começou. A porta se abriu, ouço o barulho. Vem filha, vem filho. Vem filha, vem filho. Ouço o barulho. Ouço o barulho. Ouço o barulho. Dizendo: profetiza sobre esse vale. Posso ver. Há uma graça aqui. Dizendo: profetiza sobre esse vale. Eu já posso ver. Se você sabe, adore a Ele. Algo novo começou.
Vamos, 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 vamos.